Bem-vindo a mais uma aula, e essa será sobre a NR17, uma NR bastante cobrada, talvez a campeã das provas e concursos. Portanto, muita atenção a este vídeo. Trarei os assuntos que são cobrados com destaques e ilustrações para facilitar seu aprendizado. Do objetivo: esta norma regulamentadora visa estabelecer parâmetros que permitam a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente. Portanto, são as condições de trabalho que devem se adequar às características, seja psíquicas, seja fisiológicas, dos trabalhadores. Exemplo: ao ser comprado um mobiliário para o escritório, o empregador deve levar em consideração na hora da compra as características de seus usuários. As condições de trabalho incluem aspectos relacionados ao levantamento, transporte e descarga de materiais, ao mobiliário, aos equipamentos e às condições ambientais do posto de trabalho e à própria organização do trabalho. Portanto, as condições de trabalho incluem um aspecto bem amplo da análise ergonômica do trabalho. Para avaliar a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, cabe ao empregador realizar a análise ergonômica do trabalho, devendo a mesma abordar, no mínimo, as seguintes condições de trabalho, conforme estabelecido nesta norma regulamentadora. Portanto, o empregador ele deve realizar esta análise ergonômica do trabalho. Do transporte manual de cargas. Transporte manual de cargas designa todo transporte do qual o peso é suportado inteiramente por um só trabalhador. Então, o peso é suportado por um só trabalhador, compreendendo o levantamento e a disposição, ou seja, além do levantamento, compreende também a disposição da carga. Trabalhador jovem. O que vem a ser trabalhador jovem, segundo a NR17? Designa todo trabalhador com idade inferior a 18 anos e maior que de 14 anos, ou seja, o trabalhador jovem para a NR17 é aquele inferior a 18, maior que 14 anos. Todo trabalhador designado para o transporte manual regular de carga, que não as leves, deve receber treinamento ou instruções satisfatórias quanto aos métodos de trabalho que deve utilizar, com vista a salvaguardar a sua saúde e prevenir acidentes. Então, mexeu com o transporte manual de cargas, que não as leves, esse trabalhador ele deve receber treinamento ou instruções satisfatórias. Quando mulheres e trabalhadores jovens forem designados para o transporte manual de cargas, o peso máximo destas cargas deverá ser nitidamente inferior. Então, a NR especifica que o peso dessas cargas, quando mulheres e trabalhadores jovens, elas devem ser nitidamente inferior, ou seja, ela não determina uma porcentagem de quanto será esse inferior, mas será nitidamente inferior àquela admitida para os homens, para não comprometer a saúde ou a sua segurança. Sempre que o trabalho puder ser executado na posição sentada, o posto de trabalho deve ser planejado ou adaptado para esta posição. Dos assentos. Como devem ser os assentos? Os assentos utilizados nos postos de trabalho, eles devem atender aos seguintes requisitos mínimos de conforto. Letra A. A altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função. Letra B. Características de pouca ou nenhuma conformação na base do assento. Portanto, o assento deve ter pouca ou nenhuma conformação. Letra C. Os assentos devem ter borda frontal arredondada. Bastante detalhe porque muito cobrado isso. A borda frontal deve ser arredondada. Letra D. Encosto com forma levemente adaptada para a proteção da região lombar. Então, para
proteção da região lombar. Será levemente adaptada e para a proteção da região lombar. Para as atividades em que os trabalhos devem ser realizados sentados, a partir da análise ergonômica do trabalho, poderá ser exigido suporte para os pés. Então, poderá ser exigido suporte para os pés, que se adapte ao comprimento da perna do trabalhador. Para as atividades em que os trabalhos devem ser realizados de pé, deve ser colocado assentos para descanso. Então, aqui já é uma obrigação, deverá ser colocado assentos para descanso em locais em que possam ser utilizados por todos os trabalhadores durante as pausas. Os equipamentos utilizados no processo eletrônico de dados, como terminais de vídeo, devem observar o seguinte. Então, serão observados o seguinte quando se tratar de processamento eletrônico de dados com terminais de vídeo. Letra A. Condições de mobilidade suficiente para permitir o ajuste da tela do equipamento à iluminação do ambiente, protegendo-a contra reflexos e proporcionar corretos ângulos de visibilidade ao trabalhador. Também, letra B, o teclado deve ser independente e ter mobilidade. Então, o teclado não pode ser fixo, ele tem que ter mobilidade, permitindo ao trabalhador ajustar de acordo com as tarefas a serem executadas. C. A tela, o teclado e o suporte para os documentos devem ser colocados de maneira que as distâncias entre olho-tela, olho-teclado e olho-documento sejam aproximadamente iguais. Então, essa distância será aproximadamente iguais, não necessariamente igual, mas a norma exige aproximadamente. Letra D. Serem posicionados em superfície de trabalho com altura ajustável. Então, para que o trabalhador possa o ambiente de trabalho possa se adequar ao trabalhador. Agora, dos trabalhos que exijam solicitação intelectual. Nos locais de trabalho onde são executadas atividades que exijam solicitação intelectual e atenção constantes, tais como salas de controle, laboratórios, escritórios, sala de desenvolvimento ou análise de projetos, dentre outros, são recomendadas as seguintes condições de conforto, ou seja, nesses ambientes em que são necessários, exijam solicitação intelectual, concentração. Letra A. Os níveis de ruído devem ser de acordo com o estabelecido na NBR 10152, norma brasileira registrada no INMET. Então, ruído de acordo com a 10152. Para esses ambientes, letra B, o índice de temperatura efetiva deve estar entre 20 e 23 graus. Ainda nesses locais de solicitação intelectual, a velocidade, letra C, a velocidade do ar não pode ser superior a 0,75 metros por segundo. Letra D, a umidade relativa do ar não pode ser inferior a 40%. Então, grave muito bem, porque bastante cobrado esse item quando se trata de trabalhos que exijam solicitação intelectual. Para as atividades que possuam as características definidas no item anterior, mas não apresentem equivalência com relação com aquelas relacionadas com a NBR 10152, o nível de ruído aceitável para efeito de conforto será de até 65 decibéis. Então, nível de conforto para que não apresente equivalência será de até 65 decibéis e a curva de avaliação de ruído NC de valor não superior a 60 decibéis. Onde deve ser medido os níveis de ruído? Os parâmetros previstos no item anterior devem ser medidos nos postos de trabalho, sendo os níveis de ruído determinados próximo à zona auditiva. Então, será realizado nos postos de trabalho e será determinado próximo à zona auditiva. E nas demais variáveis, na altura do tórax do trabalhador. Então, nas demais variáveis, a altura do tórax do trabalhador. Os níveis mínimos de iluminamento a serem observados nos locais de trabalho são os valores de iluminâncias estabelecidos na NBR 5413. Então, falou de
níveis mínimos de iluminamento de acordo com os estabelecidos na NBR 5413, norma brasileira registrada no INMETRO. Quando não puder ser definido o campo de trabalho previsto no item anterior, este será um plano horizontal a 75 centímetros do piso. Então, será 75 centímetros do piso que será observado essa questão do iluminamento. Da organização do trabalho. A organização do trabalho para efeito desta norma deve levar em consideração no mínimo. Portanto, o que deve levar em consideração a organização do trabalho? Letra A. Deve levar em consideração as normas de produção. B. O modo operatório. C. A exigência de tempo. D. Deve levar em consideração também a determinação do controle de tempo. E. O ritmo de trabalho. E, por fim, a organização do trabalho deve levar em consideração o conteúdo das tarefas. Releia esse item porque esse item é bastante cobrado nas provas. Do retorno ao trabalho. Quando o retorno ao trabalho, após qualquer tipo de afastamento igual ou superior a 15 dias, a exigência de produção deverá permitir um retorno gradativo aos níveis de produção vigentes na época anterior do afastamento. Ou seja, se o período for igual ou superior a 15 dias, não pode o empregador exigir o mesmo ritmo de trabalho. Ele tem que ser gradativo. Nas atividades de processamento eletrônico de dados, deve, salvo disposto em convenção ou acordos coletivos de trabalho, observar o seguinte. Então, agora, atividade de processamento de dados. Letra A. O empregador não deve promover qualquer sistema de avaliação dos trabalhadores envolvidos nas atividades de digitação baseado no número individual de toques sobre o teclado. Então, é proibido essa avaliação, inclusive o automatizado, para efeito de remuneração em vantagem de qualquer espécie. Portanto, proibido essa avaliação baseada no número individual de toques sobre o teclado. Letra B. O número máximo de toques reais exigidos pelo empregador não deve ser superior a 8.000 por hora trabalhada, sendo considerado toque real para efeito desta norma cada movimento de pressão sobre o teclado. Então, limite até 8.000 toques por hora trabalhada, não deve ser superior a isso. Então, nas atividades de processamento de dados também deve observar o seguinte. Letra C. O tempo efetivo de trabalho de entrada de dados não deve exceder ao máximo de 5 horas. Grave muito bem. Falou em tempo efetivo em relação a trabalho de entrada de dados. Não deve ter o limite máximo de 5 horas. Sendo que o período de tempo restante da jornada, o trabalhador poderá exercer outras atividades. É importante, então. Trabalhou em trabalho de entrada de dados, limite de 5 horas. Mas ele pode exercer outras atividades, observado o disposto no artigo 468 da CLT, desde que não exijam movimentos repetitivos nem esforço visual. Assim sendo, ele trabalha 5 horas e pode exercer outra atividade nas demais horas, mas que não exijam movimentos repetitivos nem esforço visual. Das atividades de entrada de dados, deve haver, no mínimo, uma pausa de 10 minutos para cada 50 trabalhados. Então, é obrigatória essa pausa nas atividades de entrada de dados. 10 minutos para cada 50 trabalhados, e ainda eles não podem ser deduzidos da jornada normal de trabalho. Letra E. Quando do retorno ao trabalho, após qualquer período de afastamento igual ou superior a 15 dias, a exigência de produção em relação ao número de toques deverá ser em níveis inferiores do máximo estabelecidos na linha B e ser ampliada progressivamente. Do trabalho dos operadores de G-Code. Cada trabalhador deve receber treinamento com duração mínima de 2 horas. Então, falou em G-Code, treinamento mínimo de 2 horas até o 30º dia da data da sua admissão, com reciclagem anual e duração mínima de 2 horas ministrada durante a jornada de trabalho, ou seja,
reciclagem 2 horas também. Do trabalho em teleatendimento telemarketing. O tempo de trabalho em efetiva atividade de teleatendimento telemarketing é de no máximo 6 horas diárias. Portanto, trabalhou em atendimento telemarketing, limite máximo de 6 horas diárias, nele incluídas as pausas sem prejuízo da remuneração. Para prevenir sobrecarga psíquica, muscular estática de pescoço, ombros, dorso e membros superiores, as empresas devem permitir a fruição de pausas de descanso e de intervalos para repouso e alimentação aos trabalhadores. O intervalo para repouso e alimentação para atividade de teleatendimento telemarketing deve ser de 20 minutos. Então, repouso e alimentação deve ter uma pausa de 20 minutos. As pausas deverão ser concedidas em que condições? Letra A, fora do posto de trabalho. Letra B, as pausas devem ser em 2 períodos de 10 minutos contínuos. C, as pausas devem ser após os primeiros e antes dos últimos 60 minutos de trabalho em atividade de teleatendimento telemarketing. Grave muito bem. Antes dos primeiros e antes dos últimos 60 minutos de trabalho em atividade de teleatendimento. São garantidas saídas do posto de trabalho mediante comunicação a qualquer momento da jornada para que os operadores atendam às suas necessidades fisiológicas. Portanto, são garantidas, ressalvado o intervalo para refeição previsto na Constituição das Leis do Trabalho. Portanto, o trabalhador necessitou fazer uma necessidade fisiológica, essa saída é garantida. Da análise ergonômica do trabalho. As análises ergonômicas do trabalho deverão ser datadas, impressas, ter folhas numeradas e rubricadas a contemplar obrigatoriamente as seguintes etapas de execução, ou seja, terão as seguintes etapas de execução as análises ergonômicas de trabalho. A. Explicitação da demanda do estudo. B. Análise das tarefas, atividades e situações de trabalho. As análises econômicas do trabalho terão também, letra C, discussão e restituição dos resultados aos trabalhadores envolvidos. Letra D. Recomendações ergonômicas específicas para os postos avaliados. Letra E. Avaliação e revisão das intervenções efetuadas com a participação dos trabalhadores, supervisores e gerentes. E, por fim, essas análises terão avaliação da sua eficiência das recomendações. Eram estas dicas do vídeo. Até o nosso próximo vídeo e boa sorte.